O técnico Roger Machado recebeu boas notícias no treinamento dessa segunda-feira no CT Parque Gigante. Além de contar com Johan Carboneiro para a viagem à Colômbia e também a continuidade do Campeonato Brasileiro, Diego Rosa deve ser também relacionado para enfrentar o Atlético Nacional na primeira das duas partidas decisivas pela competição continental fora do estádio Beira-Rio. Alan Patrick faz recuperação, anima o departamento médico e agora corre contra o tempo para recuperar a sua coxa direita. Mas Rocher se credencia também a voltar ainda antes do Mundial da FIFA. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Colorado mais amado do Brasil, tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo e te inscreve, sem contar também o compartilhamento e o like, que são importantíssimos por aqui. Olha só, tu tá precisando de ramais, de melhorar a telefonia da tua empresa, seja por áudio, seja por vídeo, melhorar a questão do relacionamento com o cliente, fornecedores, quem sabe, tu tem que falar com a Telmaster e pegar um dos planos da Telma, que tem, por exemplo, até 20 ramais para tu pegar e melhorar toda a comunicação da tua empresa, seja de pequeno a médio porte ou então as maiores, né? As um pouquinho maior aí para a gente pegar e melhorar tudo que tu tem, né, de relacionamento dentro da tua empresa ou até externamente, tá? Fala com a galera da Telmaster e vai ver o que eles podem fazer por ti em cima dos planos acessíveis que eles têm, beleza? Bom, vamos lá. Gurizada, é o seguinte, o Diego Rosa, ele colocou um story hoje dizendo que está de volta aos treinamentos com bola, né? A gente, claro, não teve acesso ao treinamento do Internacional porque a reapresentação na parte da manhã dessa segunda-feira foi fechada e costumeiramente é assim, né? Mas daí a gente vai pegando, né, uma imagem que o clube fornece ou uma imagem que algum jogador coloca também nas suas redes sociais e a gente consegue começar a montar um quebra-cabeça para a viagem agora de quinta-feira que o Internacional, ou melhor, para a viagem para Colômbia, né, para o jogo de quinta-feira diante do Atlético Nacional. A gente tem uma lista grande, né, de desfalques ou de jogadores que estão entregues ao departamento médico, mas aos poucos as boas notícias para o Roger vão acontecendo. E aí, claro, a gente também com a expectativa de ter mais opções aí o treinador colorado, tá? Agora não jogou contra o Corinthians o Ivan com desconforto na coluna lombar, mas o Vitinho, que fez cirurgia, inclusive nesse final de semana, trouxe aqui num dos conteúdos, o Borré, lesão muscular, o Diego Rosa, que também estava com a lesão muscular na coxa, o Rocher, cirurgia na mão esquerda, mais o Bruno Gomes, Mercado, Luca Drummond, o Ricardo Matias e o Luca. Esses são os jogadores que estavam no departamento médico. O Diego Rosa, ele agora está liberado e vai ser uma opção. Ele foi um desfalque por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e não estava presente cara, lá do jogo contra o Nacional do Uruguai. Se a gente for pegar aqui, ó, ele ficou no banco de reservas no Grenal do dia 19 de abril, que foi o jogo que antecedeu a partida contra o Nacional, e aí depois ele acabou jogando um dia antes, um jogo antes, melhor dizendo, né? No dia 16 de abril, quando no Beira-Rio o Palmeiras venceu o Inter por 1-0. Ou seja, então o último jogo dele, dia 16 de abril, e foi como para o banco de reservas do dia 19 no Grenal, lá na Arena da OAS, e depois aí foi então constatada a lesão e ele fica de fora. Nacional do Uruguai, Juventude, Maracanã e Corinthians, ou seja, os 4 últimos jogos.
Se viajar agora na quinta-feira, porque tudo depende muito se ele não sentir o trabalho de hoje, daí viaja, está à disposição para o Atlético Nacional e aí já vai para o Rio de Janeiro também para enfrentar o Botafogo no domingo. Porque o Inter não retorna a Porto Alegre, ele vai direto da Colômbia para a capital carioca. Outro cara que está perto, tá, de deixar o departamento médico é o Rocher. Ele tem agora já alguns trabalhos internos sendo realizados, outros trabalhos aí físicos, vai um pouco no gramado, até para dar uma corridinha e tal, para dar uma soltada, mas a tendência é que na última semana agora de maio e na primeira semana de junho, ele esteja junto com o grupo treinando e apto a jogar. O que se fala é que talvez agora na primeira quinzena de junho, quando são os últimos jogos antes do Super Mundial da FIFA, ele esteja à disposição para jogar. É claro, né, que a informação passada, vamos dizer assim, para as redes sociais ou até mesmo para os outros colorados, né, dá conta de que ele está voltando porque tem a data FIFA, né, e tem uma data FIFA mesmo agora na primeira semana, nos primeiros 10 dias de junho, né, mas segundo os médicos do Inter, existia já um cronograma a partir da lesão sofrida, né, no dedo da mão esquerda, a partir do jogo aí do Campeonato Brasileiro também, que ele acabou sofrendo a lesão, tá? E aí, a gente ainda tem o Ivan, que a partir do desconforto, de repente fazendo algum trabalho de fisioterapia, também entra como opção do técnico Roger Machado, já mas muito antes do Rocher, né? Para não ficar só o Antony e, no caso, agora como nesse final de semana, o Cauã Jesus. A gente tem algumas informações sobre o Alan Patrick nesta segunda-feira. No sábado, ele sente a coxa. No domingo, ele faz alguns exames de imagem, acusa dores ainda no local. E hoje, na reapresentação, começa a fazer a fisioterapia, os trabalhos específicos para aguentar o jogo de quinta, o jogo de domingo e, quem sabe, a continuidade normal da temporada. Ele é dúvida ainda para quinta-feira, mas há um otimismo em cima do trabalho que ele realizou, em cima da resposta que ele deu neste trabalho e na leve diminuição das dores que ele sentia para caminhar e para fazer os movimentos. Segundo a apuração que a gente fez dentro do vestiário, é o seguinte: eles vão fazer um regenerativo na parte da tarde e na parte da manhã ele vai fazer um fortalecimento, um trabalho um pouco mais intenso. Então ele trabalha em 2 turnos, um com um pouco mais, tá, de intensidade, ainda que, né, claro, bem menor do que o normal, para fortalecer o músculo, para também regenerar e tal, e até fazer aquele controle de carga. E depois de tarde tem aquele trabalho específico mais de recuperação, regenerativo, ultrassom e tudo mais. Em casa, ele também vai fazer trabalhos de recuperação. Então, se a gente for olhar dentro do CT, ele faz em 2 turnos. E à noite ele usa um terceiro para então, aí sim, né, estar disponível agora para viagem, para quinta-feira no jogo, no domingo também. A grande questão que pega é o seguinte: o Inter vai viajar na terça, amanhã. Ele treina na quarta-feira, na Colômbia. Se ele está fazendo hoje em casa, agora de noite, um trabalho, amanhã que vai definir se ele vai ou não viajar. Ou se ele fica em Porto Alegre, não joga contra o Atlético Nacional e aí encontra a delegação no Rio de Janeiro no final de semana. A gente basicamente então vai saber se ele joga contra o Botafogo a partir da semana ou então se ele viajar é porque ele tem condição de jogo. Se ele estiver na delegação que vai à Colômbia, é porque ele já recuperou ou então o otimismo se torna quase certeza.
Mas mesmo assim a gente tem 4 opções, né? O Oscar Romero, que é talvez a mais natural, em cima do que a gente vem vendo nos últimos jogos. O Gabriel Carvalho, que é a minha opção. Eu, se fosse o treinador, se eu sou o Roger, eu coloco o Gabriel Carvalho centralizado. Ou a gente tem o Tabata, que o Tabata já fez essa opção. O Roger já usou o Tabata como opção centralizada quando o Alan Patrick não esteve. Ou o Johan Carboneiro, que fez também essa função em meio ao Campeonato Gaúcho. E eu praticamente não gostei. Eu prefiro o Carboneiro na vaga do Wesley, o Wesley de repente do lado direito, se daqui a pouco a gente não for usar o Tabata. Enfim, amanhã a gente vai ter que ver em cima do treinamento, em cima da recuperação do Alan, em cima de mais informações que a gente consiga aí ao longo dos trabalhos do Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, aquele like, parceiro, o compartilhamento, seja nas redes, seja nos grupos, e também entra lá em kto.bet.br para dar uma brincada, te divertir, porque KTO, cada jogo é único. Lembrando, tem a Liga do Milhão com prêmios diários, semanais, mensais e aquela milha de reais que pode vir ao final da temporada e quem sabe, né, tu ser reconhecido como o maior palpiteiro do Brasil, tá? Ambiente para maiores de 18 anos, brinca sempre com moderação. Forte abraço. Tchau.